Está escuro. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez aqui com vocês, às segundas às 8. Olá, boa noite. Oi, boa Uma noite. sequência de lives sobre psiquismo humano e várias vertentes, várias leituras possíveis. Hoje estamos aqui com a Rita, que já esteve conosco aqui antes. Noite. Boa noite. Falando sobre a alimentação, sobre a ótica do Ayurveda e do psiquismo humano, no primeiro bloco dessa sequência de lives, que foi só sobre alimentação. Semana passada nós tivemos como que uma introdução a essa, né? O Zé Rangel, professor de yoga, idealizador do espaço Agni Shala, falando de psiquismo humano nas filosofias indianas, e hoje vamos falar sobre psiquismo humano no Ayurveda. Que é, para quem não conhece, né, imagino que muita gente conheça, agora está tendo interesse grande, né, está se disseminando a Ayurveda, é a visão, embora talvez a Rita fosse melhor para falar isso do que eu, é a visão da Índia sobre a saúde humana, como cuidar disso e os seus vários aspectos. Exato. Lembrando que essas visões ancestrais, né, já tivemos aqui sobre medicina tradicional chinesa também, e a introdução a ela foi a que veio uma semana antes, de taoísmo, todas elas estão no IGTV aqui no meu Instagram. Elas integram o homem, então a parte psíquica está entrelaçada aos aspectos mais materiais, mais densos. Boa noite, Rita. Que bom você aqui de novo. Boa Como é que você noite. está? Bem? Eu estou bem, eu acabei vindo, assim, eu estou meio improvisada aqui, que eu fiz uma viagem Eu estou bem. da hora. Eu estou segurando o celular com a mão, estou sem luz, sem tudo, mas vamos que vamos. Acabei de chegar, faz 5 minutos. Uau. Tem onde se apoiar aí? Não, acho que não tem. Deixa eu ver se eu arrumo um lugar para apoiar aqui. Faz 5 minutos mesmo que eu fiz o check-in, por isso que não deu tempo de ajeitar nada. Vamos ver aqui. Caramba. Ah, acho que eu vou segurar mesmo, viu? Tá Acho bom. que, né? Então, o que eu posso começar falando sobre gunas? Você acha que é uma boa maneira de começar? Porque, assim, a base da psicologia no Ayurveda, no geral, é levar a gente para um estado sáttvico. Só que, para isso, eu preciso explicar para as pessoas o que seria um estado sáttvico, né? Sim, Então, claro. tá boa a minha internet, tá travando, porque eu tô no Wi-Fi, mas os meus dados aqui estão ok, tá funcionando bem. Ela tá dando uma Tá travadinha, não sei as dando. pessoas que estão assistindo, né? Eu Ela acho tá que dando uma falhada. eu vou tentar pôr no meu pacote de dados, acho que vai ser melhor, né? Aqui para eu fazer isso eu vou ter que sair. Vamos indo aqui, qualquer coisa eu faço isso. Tá bom. Então, assim, Assim, só para para quem está entrando, não está vendo, semana passada na live sobre filosofias indianas, o Zé Rangel, que é estudioso das filosofias indianas, de várias filosofias, ele estará aqui com a gente falando semana que vem sobre yoga, vai falar sobre xamanismo, sobre umbanda. Ele é devoto Hare Krishna, né? Então ele tem um estudo profundo sobre as escrituras sagradas da Índia. E no finalzinho da live, que a gente também teve problema semana passada, começou a falhar um pouco, ele falou sobre os gunas, então eu até brinquei que era uma foi continuidade, uma né? prévia, Hoje né? a gente começa com os gunas e aprofunda a partir disso, vai ser ótimo. Então, até já que você citou, né,
Você chegou a citar o Bhagavad Gita agora, você falou que ele é devoto de Krishna, né? Enfim. Então eu vou dar uma prévia começando por aí, né? Que no Bhagavad Gita, Krishna fala para Arjuna também sobre que a mente ela pode ser a nossa maior amiga ou a nossa maior inimiga. Quando que ela vai ser a nossa inimiga? Quando ela tiver dominada pelos 3 gunas. Então, isso pode parecer uma coisa realmente para quem não conhece o que seria isso, né? Então, gunas são as qualidades da matéria. Então, assim, tudo que é matéria apresenta esses gunas, que seriam sattva, que é a leveza, a pureza, sattva, rajas e tamas. Raja seria o quê? A ação, o movimento. E tamas seria a inércia, a procrastinação, uma coisa mais densa e não... Tamas só é bom assim, você falar, nunca vou entrar no estado tamásico. Sim, vai ter uma hora que você vai ter que fazer um repouso, mas não precisa ser um estado tamásico. Mas enfim, Vou brincar com vamos... você. O sono seria um estado tamásico, o dormir? Então, porque se a gente fala que a mente nunca vai estar dominada por tamas, né? Porque o que seria o ideal? Ah, travou, né? Travou, doutor? Não, tá indo, tá indo. Tá indo? Peraí, para eu mudar aqui eu vou ter que sair. Bom, então vamos lá. O estado sátivico seria aquele estado de pureza. O que seria uma pessoa, para dar um exemplo bem prático, uma pessoa que vivesse totalmente no estado sátivico, que não tem essa condição, por quê? Porque no dia a dia vai ter uma hora que a gente vai precisar do movimento, da ação para exercer nosso trabalho. Para muitas coisas você precisa entrar um pouco no estado rajásico. Mas por que Krishna fala no Bhagavad Gita para Arjuna que quando a mente está dominada pelos 3 gunas, ela é nossa inimiga? Porque os deveriam ser nuances do nosso dia. Tá dando para ouvir legal? Tá, deu uma travada mais forte agora, mas segue aí. Deveriam, esses estados que não são sátivico, que seriam o estado sátivico é quando a gente está em paz, tranquilo, a mente não está perturbada, sabe assim, seriam pessoas que estão sempre disponíveis para auxílio, para o bem-estar geral. Enfim, uma pessoa totalmente no estado sátivico o dia inteiro também não acontece. Então, o ideal é o quê? A gente ter os momentos do dia que a gente vai estar ou nessa energia do estado rajásico, que é a ação, que é uma pessoa vai praticar um esporte, um pouco de agressividade. O estado rajásico, ele puxa para agressividade, para emoções não boas, como ciúme, a paixão. A paixão, ela é rajásica. Então, assim, o ideal seria que esses estados eles fossem alguns momentos do nosso dia, né? Só que, às vezes, o que acontece? A gente se deixa realmente dominar por esses estados, que o tamásico, que seria o terceiro, tamas, seria ainda pior, porque aí ele vai puxar para quê? Para procrastinação. Se a gente falasse em níveis de alimentação mesmo, né? A alimentação é matéria, o alimento ele é matéria. Então, nos alimentos a gente também vai encontrar esses estados. A nossa mente, ela é formada, como a gente já conversou em outras lives, por aquilo que a gente come, né? Então, assim, eu estou dando uma pincelada geral e eu quero fazer um bate-bola com você para a gente voltar em cada um desses pontos, porque aí, assim, as pessoas que não estão habituadas com esse assunto podem estar se perguntando, tá, mas então como é que eu faço para tentar me manter, então, nesse estado que é melhor para mim? Porque
é melhor para a gente estar no estado sático? É melhor. Você está tranquilo, você está em paz, você está livre da influência do externo. Olha só, né? Que utopia. Porque quem é que fica livre da influência do externo? Mas se você for considerar que a pessoa esteja sempre no estado sático, seria como São Francisco de Assis, eu diria, né? Fazer um instrumento de vossa paz. É mais ou menos isso. Então, assim, tem uma série de coisas que vão contribuir para a gente puxar esse estado para a gente, quando a gente perceber, opa, eu estou muito agitado, eu estou muito no estado rajásico, eu preciso baixar minha bola. Aí eu brinco que é uma hora de fazer uma monodieta de impressões. O que seria uma monodieta de impressões? Parar 15 minutos para meditar, ou para quem não medita, ou 5 minutos, enfim, parar, ou prestar atenção só na respiração, ou ficar entoando mantra na mente. É baixar aquela bola, é um dos recursos para você sair quando você se percebe exagerando naquele rajas, porque o rajásico ele é o fogo, né? É aquela coisa da energia, do movimento, mas que pode te levar a uma coisa não muito boa, sua mente pode ficar perturbada. E aí entra o sofrimento, por quê? Porque você começa a se identificar demais com o externo. Tranquilo aí, Edu? E vamos então agora fazer um bate-bola nós dois, para a gente ir voltando nas questões, senão eu não paro mais de falar. Vai, sua vez. Não, estamos aqui para isso. O que eu acho, assim, né, enfim, deve vir eventualmente muitas dúvidas para as pessoas que não conhecem. Qual que é a inter-relação, né, entre o Ayurveda? Eu estudei muito superficialmente, né, não sou um estudioso, mas o Ayurveda ele usa os doshas, sistemas de doshas, né, o Kapha, Pitta e Vata, para estabelecer vamos dizer, uma ideia de como o corpo se organiza e como reequilibrar o corpo, harmonizar. E aí a gente está falando de gunas, né? E o que isso tem a ver com a Ayurveda, né? Para quem não conhece o Bhagavad Gita, é uma escritura sagrada da Índia. Ele é uma parte de um poema muito maior, de um épico, que é o Mahabharata. E é a parte talvez mais rica, mais densa de conhecimento, né? Que é a parte que o Arjuna, que é um príncipe guerreiro, ele vai lutar contra a família dele. E ele entra num dilema de consciência, a gente falou isso semana passada, né, sobre filosofias indianas. E Krishna, que é a divindade superior, né, a suprema, começa a instruir ele sobre como as coisas acontecem dentro de nós. Ou seja, a nossa parte emocional, psíquica, né, a parte mais sutil, não a parte orgânica, material. E aí ele fala dos gunas. São tamas, rajas e sattva. Que ele vai descrevendo as características de cada um. Né? O que é tamas, o que é tamásico, o que é rajas, o que é rajásico, o que é sattva e o que é sátvico. Agora, a questão que vem, né, primeiro, lendo o Bhagavad Gita, parece que tem uma classificação de qualitativa, né, entre os gunas, que brincando, né, falando de uma visão dual, eles não são duais, que um é melhor que o outro, mais puro que o outro, mais refinado que o outro, o Sattva seria o mais refinado de todos. E aí vem algumas perguntas, né? Por que a gente está falando de gunas e o que isso tem a ver com os doshas? Como isso se aplica, de fato, e a gente não está falando de doshas, né, no fim das contas. E como que isso se aplica, de fato, na prática, para o entendimento do psiquismo humano, de como eles entendem isso, e o que a Ayurveda tem a ver com tudo isso, e mais, se de fato há uma classificação qualitativa, né, até brinquei do sono, não é possível alguém estar o tempo todo em estado rajásico. Até tá, né? Mas aí vai ser meu cliente, provavelmente alguém em estado de euforia, vou ter que dar um remédio de baixar a bola, assim como quem tiver estado o tempo todo no tamásico, vai talvez precisar de um antidepressivo, algo assim. O sattva seria mais ou menos a ponta da pirâmide, né? O que tira a dualidade.
Mas também já vi algumas outras leituras que falam que não, que o ideal seria transcender aos três estados. Exato, Porque exato. o sattva ainda é um guna, ou seja, você ainda está no Ainda. domínio da matéria, né? Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Bom, Essa é agora a fala aí. toda. Então, assim, os doshas, né? Os doshas seriam uma interpretação mais material e os gunas uma interpretação mais mental de cada biotipo, né? Então, assim, mas os doshas também vão apresentar essas características mentais. Então, assim, por exemplo, o estado rajásico, ele é bem relacionado ao dosha pitta. Então, as pessoas que têm o dosha pitta predominante são pessoas que fazem e acontecem, que têm muita energia, muita agressividade também. São pessoas que são mais impacientes, aquela coisa da paixão que eu falei também, né, que gera emoções quentes, né? Tudo muito Intenso. forte, intenso. Isso, era essa palavra. Tudo muito intenso. Então, assim, o dosha pitta, no equilíbrio, são pessoas assim excelentes líderes, pessoas que tocam os negócios, que fazem acontecer. Tem pessoas que têm dois doshas que ficam meio que equilibrados. Então, eu diria que assim, se a pessoa tem o Pitta e o Vata, é uma combinação também muito proativa, porque o Vata, bom, o Pitta eu não falei para vocês, né, que é o fogo e a água, são os elementos que formam esse dosha. O Vata seria o ar e o éter, né? Então, as pessoas que têm o dosha Vata são as pessoas muito criativas, não é aquela que vai lá e vai executar como Pita, mas precisa também dessa criatividade, né? Só que o Vata, onde que ele desequilibra? Ele desequilibra porque às vezes ele fica muito aéreo, não tem foco, ele não vai ter ele vai ter mil ideias, vai criar milhões de coisas, mas ele não vai conseguir executar, porque ele fica, a gente tem esse termo que brinca, que fala que está vateado, a pessoa fica com realmente um excesso de ar e não executa, não executa. Então, são pessoas também que se deixam dominar muito também pelo medo, que é uma emoção que pega mais no vata. Acho que por esse excesso mesmo de pensamentos e de ar na mente, né? Já o dosha kapha, ou kapha, as pessoas falam mais kapha, mas a pronúncia correta seria o kapha, né? Tem a terra e a água. Então, aí, o que acontece emocionalmente com essas pessoas? Jader? O que acontece emocionalmente? Sabe quando você não consegue transcender uma situação, não consegue sair, você fica um pouco, como que eu posso dizer? Ai, a palavra me fugiu agora dessa emoção, desse sentimento. Quando a pessoa fica presa, não deixa a coisa fluir, os capas eles são muito apegados às coisas. Então, assim, pelo lado positivo, são pessoas amorosas, têm mais paciência, paciência consigo mesmo, paciência com o outro. São pessoas geralmente de emoções e sentimentos mais equilibrados, porque o Pita não, o Pita, né, ele vai naquele... Explosivo, né? Um foguete, né? É fogo, né? Fogo. Eu sou uma representante nata do Peter, eu sei o que eu estou te dizendo. Até conversei outro dia com você, né? Que eu estou nesse ponto de tentar olhar antes de fazer, não ser reativa, porque o Peter ele é muito reativo, porque tem o fogo, o excesso do fogo, né? Já o Kapha, não, ele é mais equilibrado, ele, ao mesmo tempo que ele tem todo esse equilíbrio, ele meio que remoe a situação, sabe assim? Fica, ainda não consigo lembrar da palavra, mas uma hora eu lembro, que fica aquela coisa que Ruminando. ruminando. Sabe, tipo, água e terra, não daria tipo uma laminha? Vai, pensa numa areia movediça que você Fica não sabe. atolado. Atolado, exato. Então, qual é o desafio do Kapha? Porque, assim, uma coisa, as emoções e o corpo físico, é tudo muito ligado, né?
A gente até brinca que para você meditar, vai, que é um exemplo, você tem que estar bem com toda... Para você estar bem equilibrado na mente, a sua parte fisiológica total tem que estar legal, né? Porque a mente, ela vai dar atenção à necessidade mais urgente. Então, não adianta você querer entrar num estado, puxa, eu vou fazer uma meditação, preciso me acalmar tal, só que você está com uma cólica. Tipo assim, sua atenção vai para onde? Vai para a cólica, não é assim que acontece? A mente, ela... São estágios, né? São bloquinhos que vão se encaixando e um se apoia sobre o outro. Mas a Né? primeira atenção... Oi? Travou, né? Pode falar, pode Não, falar. acho que travou, eu não ouvi o que você falou. Aí, por último. Então, assim, eu falei um pouquinho dos doshas, e aí você me perguntou a relação com os gunas, né? Então, eu diria que o Pita, eu diria não, é isso, né? O Pita, ele é muito relacionado com o estado rajásico, né? O estado rajásico, que é o que vai fazer acontecer, que é o fogo, que precisa realmente do equilíbrio. Já o Kapha, ele é mais relacionado com o estado tamásico. Então, assim, se a pessoa, dependendo da maneira que se alimenta, também eu não vou querer relacionar Kapha só à alimentação, mas faz parte também, né? A emoção, por exemplo, o que é legal para um Kapha, que já tem essa história do atolado, de não sair da situação. Por isso que eu falei do corpo, às vezes eu me perco, você vê que eu tenho um vatinha também forte aqui. O que é legal para o Kapha? É colocar o corpo em movimento. Por quê? Porque colocar o corpo dele em movimento ajuda o corpo e a mente, é tudo relacionado, vai ajudar ele a fazer tudo aquilo mentalmente também, né? E geralmente os Kaphas são aqueles que não são muito chegados no movimento do corpo, é uma zona de esforço. Já o Pita adora um exercício forte. Eu até falei para você, né, que eu sou meio que viciada em correr, que também não é muito legal, porque tudo que é muito vai aumentando esse estado rajásico e aí precisa daquele, né, daquela coisa do vamos diminuir isso, vamos voltar para o equilíbrio. O Ayurveda, o que ele propõe? Para a gente poder dar uma explicada geral em tudo isso, né? Longevidade com qualidade de vida, não é? Para você ter longevidade com qualidade de vida, você precisa ter equilíbrio, corpo e mente e autoobservação, porque senão a gente pode passar uma vida inteira sem perceber que está no exagero da coisa, né? Então, você precisa se autoobservar e aprender algumas técnicas que te tragam de volta para o estado sátivico, que essa é a proposta fundamental da psicologia no Ayurveda, é essa, é fazer com que a gente consiga trazer a mente, não o dia todo, foi o que você falou. E na hora de dormir, é um estado tamásico, você precisa descansar. Só que o que seria tamásico no ruim, no exagero? A pessoa que, às vezes, não tem vontade de fazer outra coisa, só de dormir, às vezes falta no trabalho, porque, né, tá com preguiça, porque a preguiça, ela é tamásica. E preguiça não é uma coisa para a gente pensar pejorativamente, é um estado que precisa ser olhado e cuidado, não é porque a pessoa, não tem aquela coisa, aquela pessoa é preguiçosa, mas isso já é um indício de tamas forte na mente, é uma coisa para ser olhada, não com crítica, não pejorativamente, como se a pessoa não fosse boa, por isso que ela é preguiçosa, porque falta a qualidade da... Não, ela está num estado tamásico forte. E aí, tudo influencia, que foi o que eu falei no começo. A alimentação é uma das coisas que mais influencia. Porque você se alimenta, você coloca... O alimento é matéria, tem os gunas dele, você coloca para dentro, você vai ativar na sua mente, por exemplo, bebida alcoólica. É tamásico. Isso não quer dizer que você nunca vai beber nada, mas se você for uma pessoa que bebe em excesso, com muita frequência, você vai provavelmente ficar mais tempo no estado tamásico. Assim como outras coisas assim
para não entrar de novo na história da alimentação, né, só dando uma pincelada, que a mente ela vai estar funcionando no modo que você, ou que você está ativando conscientemente, que essa seria a grande sacada da gente, conseguir ativar isso conscientemente, ou então que você está indo na valsa, não está percebendo, mas a coisa está acontecendo. Sua mente pode estar muito ratásica, muito tamásica, e o estado sátivico você vai precisar de uma intenção ali. Não vem de graça. Eu costumo dizer assim, você precisa de uma intenção de várias coisas. É um conjunto de coisas, que aí você pode ir vendo aí de que forma a gente vai falando melhor, me fazendo alguma pergunta, mas é um conjunto de coisas para a gente tentar manter a mente o maior tempo possível no estado sático. Até quando eu tô... Qualquer atividade que a gente faça vai estar regida pelos gunas. Qualquer coisa. Limpar uma casa, fazer uma comida, dar uma aula, estudar, tudo. Dormir, falar. Então você pode fazer tudo no estado sático, tamásico ou rajásico. No fim das contas, os gunas, eles regem como a gente se relaciona com o mundo. Tem uma figura que eu gosto muito, é que eu não estou com o livro aqui, o livro está no meu consultório em São Paulo, que é o livro do meu professor de acupuntura, né? Que fala muito mais, chama-se A Medicina do Século XXI, ele fala muito mais do que de acupuntura, na verdade fala pouco de acupuntura. E os primeiros capítulos são das filosofias indianas. E aí ele tem aquela figura dos gunas manipulando as pessoas como se fossem marionetes daquelas de fiozinho, né? Eu não vou lembrar o nome desse tipo de marionete. Tem um nome específico isso. Então eles permeiam toda a nossa relação com o mundo. Acho que o que é interessante dessas correntes, vertentes orientais, né, tradicionais, ancestrais, não só as orientais, no caso o Ayurveda que nós estamos falando, é essa visão integrativa, né? Tanto os doshas, eles se espalham, né, por vários aspectos do corpo, desde os mais densos aos mais sutis, assim como os gunas, e pelas diversas fragmentações do nosso mundo. Alimentação, atividade física, música, relacionamento, forma de ser, forma de pensar, desde as mais densas às mais sutis. Isso dá uma margem a uma série de coisas interessantes, tanto na leitura diagnóstica, quanto a pessoa pode ser mais predomínio de Kapha num aspecto e no outro Pitta, ou de um Guna também, e dá uma abordagem, instrumentaliza também a trabalhar, né? E eu acho que o foco todo, e além disso, tem a questão do equilíbrio, de quanto esses gunas ou doshas, né, e aí são dois aspectos diferentes, estão em equilíbrio, estão no lugar que tem que estar, ou estão se espalhando além ou menos do que deveriam, do que seria próprio. Por exemplo, uma pessoa que fica só no rajas, talvez ela não durma, porque ela está ativa o tempo todo. Uma pessoa que fica só no tamas, ela só dorme. Eu até brinquei, né? É um estado de depressão e um estado de euforia. São dois opostos. Mesmo uma pessoa que fica só no sattva, só pensa bem, só fica tranquila, tá tudo certo, nada incomoda, tudo pode, né? Também pode passar um pouco do ponto. Sim, né? Não é o ideal também, né? Não tem reação, quer dizer, a questão toda, assim como dos doshas, é equilíbrio. Tem o lado bom e o lado ruim, porque ele fica com essa ideia de que tamas é ruim, tamas é ruim, tamas é ruim. Não necessariamente, né? E sattva é bom, sattva é bom, sattva é bom. Então, para desconstruir um pouco isso, a questão acho que é o predomínio e também a própria questão de estar nos gunas, você está sujeito a uma forma de estar no mundo, você está preso, você não está livre. Isso. É um títere, né? um manipulador ali te induzindo. E aí, para falar dos doshas, aí eu já não sei sei um pouco, mas é que eu quero que você fale, dos gunas. Você sabe mais do que você fala que você sabe. É lógico, senão eu quero que vocês falem. Vocês
Eu não sou especialista nisso, né? Eu só tô sapeando aqui. Eu tenho as minhas coisas que aí eu sei, eu domino bem, né? Essas tem gente que domina melhor. É, os doshas, eles te instrumentalizam a partir de medida que você tem uma leitura sobre eles, de como eles estão em você, e isso o profissional de Ayurveda faz, assim como a medicina chinesa, né? Tivemos aqui a Andrea Maciel falando de alimentação, o Reiner falando de medicina tradicional chinesa, a você reequilibrar, você estimular mais um determinado dosha que está faltando ou diminuir um dosha que está em excesso. E o que é legal é através de uma série de atividades, desde a alimentação, que é mais densa, mais material, até uma atividade mais sutil, uma forma de meditação, uma forma de respiração, uma música, que é uma vibração, uma atividade física, a forma de se relacionar, várias coisas, a quantidade de sono. Quer dizer, existe uma série de ferramentas muito mais amplas do que na medicina alopática ocidental, que a gente tem hoje como dominante, para você se reequilibrar a si mesmo, muito mais recursos. Isso é muito legal, né? E que Agora, você falou uma coisa muito importante agora, mas pode continuar, depois eu volto aí. ah, Pode continuar, que eu te cortei aqui. Você falou uma coisa que é muito eu importante faço. lembrar. Qual é a grande sacada que fez com que eu me apaixonasse pelo Ayurveda e fosse estudar tanto e não parei, porque é uma coisa que parece que não tem fim. É a autorresponsabilidade. Você tem você tem todas as informações para você poder se autocuidar. Então, assim, não adianta eu querer fazer um tratamento ayurvédico e num terapeuta. Se eu não fizer a minha parte, o tratamento não vai rolar, porque não existe um remedinho para cada sintoma. Você precisa cuidar do todo. É isso que você falou, porque o todo, ele envolve, é multidisciplinar, ele envolve várias coisas. Então, você vai ter que se observar, que é muito legal, porque hoje em dia a gente não faz isso. Eu não sei se hoje em dia foi uma forma certa de falar, ou se sempre foi assim o ser humano, mas acho que nessa correria da vida moderna isso deve ter se agravado. Então, assim, no Ayurveda, para um tratamento dar certo, porque eu não vou chegar lá e falar, doutor, eu tô com uma dor no dedo e eu vou tomar um remédio para dor no dedo, né? Então, assim, eu preciso de uma investigação e tudo é ocasionado por alguma coisa. Eu falei uma coisa besta de exemplo, mas assim, seja o problema que for, a autorresponsabilidade. Isso que é a grande sacada do Ayurveda. Então, você realmente participa do seu tratamento e você consegue promover a sua saúde. Por quê? Porque tudo no seu dia é muito pensado. Você lembra o quanto de pergunta que eu te fiz quando a gente começou a falar sobre o seu dia a dia? Nossa, eu te enchi de perguntas. Por quê? Porque é por aí que a gente descobre aonde é que eu estou exagerando, aonde que está faltando. Poxa, eu tô muito assim, 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 eu começo a me observar, então eu acho que eu preciso daquilo ali para equilibrar. E tudo realmente é baseado nos doshas e nos gunas, porque os doshas também recebem a influência dos gunas, que são esses atributos da matéria. E assim, é que para falar de todos os atributos, que são aspectos até duais que são colocados, né? Para falar de tudo isso, realmente é um tempo longo, mas basicamente, para as pessoas conseguirem entender, é que tudo na vida da gente é regido por essas qualidades, qualidades ou atributos, tanto faz. Então, tudo que a gente for fazer, qualquer atividade, isso que a gente está fazendo agora, pode ser uma coisa, tá sendo uma coisa até um pouco rajásica, porque está tendo assim né, o movimento, a interatividade, enfim. Tudo isso é o que vai promover na nossa mente, já que o assunto hoje é focado nisso, né, nesse aspecto mental, vai promover a saúde ou a doença. E aquilo que você falou agora há pouco também, sobre como a gente se relaciona com o mundo, né? Então, assim,
também é estabelecido isso, que uma pessoa que tem saúde também é uma pessoa que está em harmonia. Se a pessoa não consegue estar em harmonia com o meio, ela não vai ter saúde. Você pode fazer um check-up dos seus exames, tá tudo ok ali, mas se você estiver em desarmonia com o meio que você vive, se você não se relacionar bem com o meio, você não tem saúde, porque isso reflete muito no estado mental total, né? Então, é assim, que você falou agora há pouco sobre isso, né? Que eu até fiquei esperando para poder falar de novo sobre, é isso, né? Então, É o que eu ia retomar, né? você ia retomar? Dependendo das leituras que se tem, né? Principalmente na Ayurveda, nas filosofias indianas, orientais, mais tradicionais, essa é aquilo que eu falei de um bloco que vai colocando em cima do outro e se a base não estiver bem construída, desmorona. Quer dizer, uma das leituras possíveis é que o nosso arcabouço material, ou seja, o nosso corpo físico, material, e aí vai sutilizando, né? Material, energético, que vai um se sustentando sobre o outro, uma base, nada mais é do que uma base para a expressão do que seria o humano, que é essa capacidade de se relacionar com o meio de uma forma aí, né, usar os gunas, sátvica, né, mais nobre, mais honrada, mais ética, de fato uma relação amorosa e respeitosa com o mundo que nos cerca, ou seja, o nosso corpo nada mais seria do que um instrumento para que isso fosse possível. Então, cuidar do corpo é essencial para que possamos exercer a plenitude de nossas potências, de nossas potencialidades. Que é o que eu falei lá no começo, né? Que é o que eu falei no começo, porque se a gente não tiver ok também com o nosso corpo, isso é um impedimento, né? E assim, o Ayurveda, como ele entra em questões, em crenças, até são crenças reencarnacionistas, enfim, como ele entra em tudo isso, ele tem muito essa visão mesmo, que o corpo ele vem como um instrumento, porque sem esse instrumento aqui a gente não consegue essa... Agir no mundo. E assim... E a questão é agir como, né? A gente cuida disso, e aí os gunas vão descrever muito bem, né? Vou cortar um pouco, né? Uma possível leitura do Bhagavad Gita. Ali está a Arjuna travando um conflito, mas que conflito é esse? É muito um conflito interno também, pode ser visto como um conflito psicológico, eu já falei isso em alguma outra live, acho que semana passada, quem quiser assista, está disponível. Por exemplo, a pessoa, por que estamos falando disso aqui numa live de psiquismo humano, né? Quando a pessoa chega num consultório de psiquiatria ou psicoterapia, eu sou psicoterapeuta também, a pessoa está em conflito com as figuras internas do mundo dela. Quem são essas figuras? O pai, a mãe, os familiares, o que aquelas figuras representam internamente, não estou falando de conflitos externos. E ela vai travar uma batalha com ela mesma para se libertar daquelas figuras. De alguma forma, tem uma morte daquelas figuras, como Arjuna no campo de batalha. Sim. Tem que ter muita sabedoria, muita consciência para se libertar disso e passar a agir no mundo sem essas figuras dominando nos bastidores. Ou seja, o que os gunas têm a ver? Os gunas são identificados como três possíveis formas principais, né? Lógico que tem derivações, mas você consegue encaixar. Quem tiver curiosidade de ler o Bhagavad Gita, é uma viagem psicológica profunda em relação a si mesmo. Você começa a se identificar, nossa, olha isso. Aqui eu faço umas coisas meio tamásicas, ali eu sou rajásico, mas de vez em quando eu faço umas coisas sátívicas também, como eu sou legal. E a ideia é ir refinando, purificando, porque essa seria a senda do humano. Basta olhar para o mundo que a gente vive hoje, né, um mundo extremamente rajásico nesse aspecto. Imagino que vamos brincar que a Idade Média talvez tenha sido tamásica, né? Mas essa coisa tamásica ainda está muito perto. E já tivemos, talvez, épocas ou civilizações sátvicas. E esse seria um ideal de estar. Para quê? Né? O Bhagavad Gita, nesse aspecto, seria
um autoestudo profundo sobre si mesmo, de autoconhecimento, e aí eu vou retomar uma coisa que você falou, que já é quase uma terapia, você se identificar e ver, falar, nossa, eu podia puxar mais isso, puxar aquilo, que é o quê? Né? De novo, por que estamos falando de psiquismo humano? O que isso tem a ver? E isso é muito interessante, tanto para a Ayurveda, quanto para a medicina tradicional chinesa, para a homeopatia, imagino que para a antroposofia, que é uma coisa que eu comecei a estudar e parei, que, né, um pouco complexo, enfim, a forma de organizar o raciocínio, não sei se são as traduções ou é o raciocínio mesmo. Essas abordagens, a primeira coisa que elas fazem é jogar a pessoa de volta para ela mesma. A gente tem uma tendência a olhar para fora, né, colocar a resolução para fora, e aí você vai no profissional de Ayurveda, no profissional de medicina tradicional chinesa, homeopata, ou um terapeuta mesmo, ele começa a te fazer um monte de pergunta antes de te dar respostas. E aí que te joga para si mesmo, que foi o processo que eu vivi, né? Até brinquei isso com você, né? Mas isso já está sendo tratamento. Sim, isso é. Porque aí você já começa a identificar e se apropriar de si mesmo, te joga para dentro. Você Isso tem tudo a ver com falando... o psiquismo humano. Para dentro. A gente tem a ilusão que a vida se passa fora. E a gente olha muito para fora. Mas cada vez mais eu tenho ideia que o fora simplesmente serve para nos passar mensagens sobre o que acontece dentro. Quando a gente não vê dentro, acontece algo fora para nos mostrar Para e eu vou representar. para dentro. É isso mesmo, é total isso. E assim, o ideal é que a gente vá aos poucos não tendo tanta identificação com o externo, por isso que é proposto tanto exercício meditativo, não só no sentido de falar, eu vou sentar, vou meditar, e, enfim, eu não consigo parar de pensar. É o aquietar. É aquela coisa que eu falei no começo, a monodieta de impressões, porque a gente cada vez mais está tão sujeito a tanto estímulo, é tanto estímulo, isso deixa a gente com o vata, né? Voltando para o dosha, isso deixa a gente com o vata lá na lua, porque é muito estímulo e o estímulo deixa a gente com muito mais circulação de ar e de éter e a gente não consegue aterrar. Então, assim, tem hora que você precisa dar uma quietada e a gente se percebe, né? Eu acho que todo mundo acaba se percebendo, é que às vezes a gente não sabe a importância dessas paradinhas, né? E cada vez mais a gente, quando começa a fazer, vai percebendo, vai percebendo. E sabe o que, assim, tem até uma figura no Bhagavad Gita, eu ia fazer o desenho, é que eu vim correndo para cá, eu ia fazer na lousinha branca o desenho dessa figura. Sabe que tá o cocheiro na carruagem e os cavalos? O que são Tem também aqueles? no livro do meu professor essa figura também. Se você puder descrever essa figura perfeita, É dizer os elementos que eles perfeita. representam. Eu tenho até aqui no meu Instagram que eu tive essa aula na Índia e eu gostei tanto da aula que eu coloquei no meu Instagram, no meu Facebook, porque é perfeito. O que são aqueles cavalos? São os órgãos dos órgãos dos sentidos. Por isso que eu falei da monodieta agora das impressões. Os cavalos, a gente vai puxar ali, vai para onde os órgãos dos sentidos levarem a gente. Então, assim, a alimentação, quando eu falo da alimentação que tem os gunas, não é só o que a gente come. Você se alimenta daquilo que você assiste, daquilo que você escuta. Os seus órgãos dos sentidos, eles vão determinar o seu estado mental também, porque você está ali como cocheiro, mas os cavalos é que eles vão puxar para onde os seus sentidos forem te levando. Tá, tô conseguindo explicar direito? Pena que eu não fiz o desenho assim, né? Porque é muito legal mostrar o desenho, né? O desenho que eu tenho aqui no meu Instagram tá até um desenho bem rudimentar mesmo. O professor fez lá na Índia, eu tirei uma foto e eu copiei. Porque é isso, para a gente entender que a gente pode estar ali como cocheiro, né? A carruagem, ela seria o corpo físico, não é isso? Estou tentando lembrar É, direito a é, relação. A carruagem é o corpo isso. físico e a gente ali como o Budi, né? Que é a mente. Só que quem são os cavalos? São os órgãos dos sentidos, porque são eles que vão levar. Por que é tão importante a gente selecionar
o que a gente vê, o que a gente... Ah, que programa que eu vou assistir. Porque tudo isso vai fazer com que a gente chegue no lugar A, B ou C. Aí vai depender muito do que você está buscando para você, né? Então, assim, o Bhagavad Gita realmente ele é genial assim para mostrar muito sutilmente e muito profundamente também. E o Ayurveda ele segue toda essa ideia mesmo. Tanto é que eu tive essa aula do Bhagavad Gita, eu tive num curso avançado de Ayurveda na Índia, porque faz parte dessa mesma ideia, desse mesmo conceito, né? Que a gente meio que escolhe, ou consciente ou inconscientemente. A maioria de nós, e eu me incluo nisso, a gente faz escolhas inconscientes no dia a dia porque não toma o cuidado devido, mesmo sabendo de tudo, aprendendo, estudando, a gente às vezes não está na presença, não é assim que acontece? Que é outra coisa importante, né? E quando você falou de estado meditativo, né? As pessoas têm a ideia, que não está errada, e tem um motivo para isso, de que meditar é você parar, sentar e ficar ali. Isso é um barco, é um veículo. Para quê? Para que você consiga estar presente. Né? Presente aonde? Dentro de si mesmo. Faltou você falar de quem é o passageiro da carruagem, que é o mais importante. Né? Passageiro, condutor. Eu falei Não, cocheiro. o passageiro. Você falou que tem o cocheiro, o condutor, e tem o passageiro. Passageiro que Que está dentro da carruagem. exato. Que é o Atman, né? A alma. Né? Alma, o Atma, exatamente. Eu só falei do cocheiro. Estou falando do cocheiro. É, E assim, a ideia é que a gente esteja em contato com esse Atman, ele apropriado, nós apropriados dele, consciente o tempo todo. Ou seja, o ideal seria viver a vida em estado meditativo, não precisa parar e silenciar, estar silente o tempo todo, ou seja, presente em tudo que se faz. Agora de pouco, né, conversando com meu filho, tem 6 anos de idade, eu não lembro qual foi a pergunta específica dele, mas ele, no fim das contas, perguntou se eu conseguia estar presente, inteiro, em tudo que eu faço o tempo todo. ele Com 6 anos de perguntou. idade. Incrível, gente. No fim das contas, foi essa a pergunta. Muito seu filho mesmo. Né? É assim, eu brinco, né? Quando ele faz alguma coisa que não é legal, sabe qual é o castigo? Meditar. Pensar naquilo, né? Exatamente, meditar para se apropriar por que aquilo aconteceu. É isso, não é outra coisa. E a meditação é 1 minuto para cada ano de vida. Né? Então são 6 minutos. Lógico que eu que medito 6 minutos, ele aguenta ali 2, 3. Né? Nossa, Mas então é um pouco. meditar 50 minutos. Meu Deus, é muito minuto. Para nossa idade, poderia ser até mais, né? A gente já devia ter mais experiência para conseguir ficar mais, né? Mas é isso mesmo. Enfim, e ele fez essa pergunta, e é isso. Eu falei, filho, não consigo, né? Esse é o objetivo, mas eu tento estar a maior parte do tempo presente o tempo todo, mas é uma coisa que a gente tem que ficar pensando ativamente nisso, porque a vida leva, arrasta, é tsunami, né? Vem e arrasta, leva embora. Ainda mais essa vida agitada que a gente vive, com excesso de estímulos, quer dizer, precisa mais ainda disso para conseguir estar mais presente, mas é um baita desafio. E a meditação, nesse aspecto, né, seria nada mais que um treino para estar cada vez mais presente dentro de si mesmo. Cada vez mais o Atman, que é o passageiro da carruagem, conduzindo, conseguindo que a carruagem vá para onde ele quer ir, e não indo para onde os cavalos levam. Que é isso, né? Eles pastam no mundo e vão atrás do que é mais gostoso para eles. O que os órgãos dos sentidos, e é muito legal que nessa figura do livro é uma pintura, né? Cada cavalo é um órgão do sentido. Um é a boca, outro o nariz, outro os olhos, outro o ouvido e outro o tato. E eles vão no mundo se conduzindo pelo que estimula mais eles. E o Atman vai sendo arrastado
sem eira nem beira e chega no fim da vida, no fim do campo, do pasto, que é o mundo, né, material, e fala, meu, não era aqui que eu queria chegar. Não entrei nessa carruagem. Vamos lembrar que estamos falando de uma tradição reencarnacionista, que entende que a alma vai passando por várias carruagens, né, dentro da viagem, da jornada dela. Mas eu não entrei nessa carruagem para chegar aqui. Quer dizer, vou ter que pegar outra, ou mais de uma, né, para voltar onde eu estava e de lá ir para outro lugar. Quer dizer, essa propriedade, né, que hoje a meditação está na moda, né, fala-se muito que é bom, principalmente mindfulness, que tem tudo a ver com isso, né, atenção plena. Atenção plena. Nada mais é do que isso, porque a gente... aquela coisa tradicional, realmente, de meditar, que isso vai levando... Aquela meditação clássica, né, que a gente estava falando agora há pouco, para você sentar, aquietar os pensamentos, isso ele vai levando a que você consiga também ficar nessa atenção plena no resto do dia. Então, não que você não precise fazer aquela, mas não é só aquela. Aquela é uma musculatura que você vai... É academia. É academia, exato. Então, assim, aquilo é necessário para você desenvolver essa musculatura, para você conseguir se manter nessa atenção plena nas outras atividades que você vai fazer durante o dia. Porque se toda a atividade que você fizer na atenção plena, imagina, isso seria o melhor dos mundos, né? A gente diminuiria a margem de erros. Erros do quê? Não é erro material prático, são erros mesmo de atitudes. Às vezes a gente fala coisas que não quer, age de um jeito que não quer, impulsivamente, reativamente. Por quê? Porque não está na atenção plena. Porque dali 5 minutos você fala, meu Deus, mas onde eu estava com a cabeça? É clássico isso, onde eu estava com a cabeça, não é? É uma frase clássica das pessoas. Onde eu estava com a cabeça? Com certeza não era no que você estava fazendo. Acontece isso muito comigo, porque se eu tivesse com a cabeça no que eu estou fazendo, a chance de acertar é muito maior, de não me equivocar nem com o outro, nem comigo, nem com o que eu estou sentindo, né? Não deixar aquilo virar um turbilhão. Então, assim, a meditação clássica realmente ela é recomendada, porém, o ideal é que isso seja estendido para o restante do dia, que é o que você falou do mindfulness, que é a atenção plena. Mesmo que você não vai ficar o dia inteiro só ali tentando esvaziar a mente, mas você vai estar presente no resto das atividades. E isso, assim, voltando lá para os gunas, né? A tendência é que a gente vá ficando cada vez mais próximo desse estado sáttvico. Mas não sáttvico daquele jeito que a gente estava até falando agora há pouco, né? De, só para falar que tá tudo bem, todo mundo é bom, todo mundo é lindo. Não é essa história do anjinho, que nem uma figura que eu coloquei um dia, que até você comentou, né? Um desenhinho, né? Que é o anjinho vata, tal. É o estado sáttvico, porque no estado sáttvico, você vai conseguir se relacionar melhor com o mundo, que é a saúde, que a gente falou agora há pouco. E o que é a doença? É quando você não interage bem com o seu meio. Quem é feliz sem interagir bem com o meio? Ninguém. Ninguém. A gente pode até pensar, eu tô bem, eu tô feliz, eu tô realizado, mas se a gente não tá tendo um bom feedback ali com o meio, com o mundo, no fundo, a gente sabe que tem alguma coisa errada e esse sentimento... Isso sim pode te jogar lá para o estado tamásico, porque agora eu vou falar uma coisa totalmente leiga, tá? Agora eu quero sua opinião como psiquiatra. A depressão, diante de tudo isso que a gente falou, a depressão ela se encaixaria num estado tamásico, você olhando pelo olhar da psiquiatria? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A inércia, a falta de vontade, o desânimo... lógico, tem depressões e depressões, né? Um encolher dentro de você, de si mesmo, a própria sombra, né? A dificuldade de movimento, a falta de energia, essa coisa que gruda, que não anda, que atola, que é difícil, que tem um desânimo em todos os aspectos.
ela, lógico, aí vão ter nuances, né? Pode ter depressão com ansiedade, que aí vai ter componentes de rajas. Fez um post É, esses dias, né, sobre depressão e ansiedade, não foi? Você fez uma postagem sobre isso. na verdade, vão ter várias agora. Eu vou entrar numa sequência que vai falar um pouco depressão e ansiedade, depressão e euforia, né? Que vai destrinchar até bem adequado, né? Hoje eu fiz uma postagem comparando com Yin e Yang. Brincando, o Tamas ou o Kapha seria mais o Yin, e o Pitta ou o Rajas seria mais o Yang. Né? E o Sattva seria uma outra categoria aí, né? Já falamos, quem não viu, tem a live falando sobre medicina tradicional chinesa e Ayurveda, que fizemos juntos, que fala sobre esses paralelos, e aí entraria, né, o Vata, que é o Arya, que na medicina chinesa não entra na constituição dos elementos, né? Vamos falar que a medicina chinesa fica mais no corpo físico. Bom, na verdade aqui já estamos perto de terminar, já deu 56 Sério? minutos aqui. Tô acelerando. Passa rápido, né? Eu Eu deixo falo sempre aqui do lado para eu ir controlando aqui. Então eu queria saber se tem alguma coisa muito, muito importante que você acha que deveria ter falado e não falou, ou que você queira falar agora para a gente encerrar. então, tinha tanta coisa mesmo para falar. Eu vou até mostrar para vocês. Ó, tô cheia aqui de papeizinhos que era para não esquecer, né? Mas o tempo realmente passa rápido, né? Uma coisa, eu fiz um vídeo que eu achei bem legal, que está até no meu Insta também, que fala sobre os padrões de comportamento, né? Então, o que é legal aí? Dar uma pincelada também para falar sobre a gente não tentar ficar querendo saber por que eu tenho esse padrão, mas tentar se desidentificar. Essa é a sacada também que a gente propõe. E se desidentificando do padrão, e isso se faz também através de várias alimentações que a gente recebe, inclusive lugares onde a gente vai, companhias que são as egrégoras. Então, eu acho que assim, padrão de comportamento tem tudo a ver com o assunto da gente hoje, aqui não tem tempo de falar, né? Mas são coisas que trazem sofrimento para a gente. Pelo menos para mim é uma questão de sofrimento. Quando eu me percebo presa no padrão, que eu já sei que aquilo não é para mim. Então, assim, fica para uma próxima, né? Mas eu acho importante a gente pensar nisso. Em vez de a gente ficar pirando muito no que causou, buscar causa, buscar culpado, a gente tentar ir se desligando. Porque quanto mais a gente pensa no que causou, causa, culpado, essa é a visão do Ayurveda, mais você vai afundando aquele caminho e vai deixando um caminho, como que eu posso dizer, mais forte. Pavimentado. Você fortalece. O que você falou? Não ouvi, desculpa. Pavimentado. Pavimentado. Então, você vai meio que fortalecendo o negócio. Então, assim, acho que foi isso que faltou eu falar. Pretendo ainda falar um pouco mais em vídeos sobre essas questões que eu acho bem legais. E foi mais uma vez um prazer contar aí com todo o seu conhecimento. Ah, E a Ayurveda você manja pra caramba, viu? Obrigada manjo pelo nada. convite. Eu que agradeço. E assim, o que você pode tentar fazer, se der, não sei se dá, né? Não sei tanto assim, do Instagram, é colocar o link desse vídeo nos comentários da live, na hora que tiver no IGTV, desse vídeo que você acabou de citar, dos Boa, padrões de comportamento. Pode boa. ser Eu legal. vou ver se eu consigo pegar lá na minha página mesmo, que é dessa que eu tô falando, né? Fazer um link desse vídeo e colocar, porque ele é curtinho, mas ele meio que complementa tudo isso que a gente falou, sabe? Eu acho que dá. Vou tentar. Muito obrigado, boa noite aí para você, boa viagem. Obrigada. E para lembrar que a semana que vem teremos aqui com a gente às 8 da noite, segunda-feira, Zé Rangel falando sobre psiquismo humano e yoga. E Eu aí escutei. temos mais 4 até o fim do ano, está programado essa do yoga, do xamanismo e da Umbanda com o Zé Rangel, e para fechar, espiritualidade e psiquismo humano com a Cristiane Zavati, que será em dezembro. Então, espero vocês e boa noite, obrigado. Boa noite, obrigada. Namastê.